Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Continuaremos os nossos vídeos sobre leitura, porque o nosso objetivo é preparar você melhor para a prova do Enseja, e não só para a prova do Enseja, mas para você ler com fluência em outras áreas da vida, né? E o gênero textual será a charge. Já conhece? Já leu? Já sabe as estratégias? Não? Fica com a gente até o fim, que você com certeza compreenderá muita coisa sobre a charge. No vídeo de hoje, a gente vai trazer 3 charges, vamos ler, interpretar, e com uma delas será uma questão do Enseja. Como o Enseja trabalha esse tipo de texto? Fica comigo até o fim, já deixa um joinha, compartilha o vídeo e vamos juntos! Bom, pessoal, hoje vamos trabalhar um novo gênero textual, que é a charge. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar gêneros textuais que são contemplados na prova do Enseja. E o nosso foco agora é Fundamental 2. Claro que a leitura, ela perpassa toda a prova, tanto do Fundamental quanto do Ensino Médio. Então, é interessante para os dois grupos, tá bom? Então, se conhece alguém que vai fazer Enseja para o Ensino Médio, já compartilha também esse vídeo. Se você conhece alguém que gostaria de aprimorar o seu conhecimento com a leitura, também compartilhe esse vídeo que vai ser muito útil, tá? Então vamos pensar no gênero charge. O que é uma charge? Vamos começar observando esse texto e de cara a gente já percebe que a charge ela tem uma linguagem verbal, que são as palavras, e uma linguagem não verbal, no caso aqui, as imagens, né? Inclusive até cores a gente considera também. Então vamos ler essa charge no seu conteúdo aí não verbal. O que é que a gente observa aqui? Uma fila. Essa fila é uma fila longa. Observe que tem muitas pessoas, muitos candidatos aí. Quando a gente lê o texto, a gente observa que é uma fila para uma vaga de emprego. E vamos ver o diálogo entre esses dois personagens que são os últimos da fila. Observe, mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. E o homem responde, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Bom, claro que a charge tem um tom de humor, mas também tem uma crítica aqui de um tema relacionado ao nosso cotidiano. Então, é um gênero textual que conversa muito com o nosso dia a dia. Todos nós sabemos o que é aí uma fila de emprego, né? Então, uma fila de candidatos aí que desejam uma vaga. E essa exigência, esse mercado, ele requer o conhecimento de inglês. No caso aqui, o último candidato está despreparado, porque a gente observa que a fala dele, até chegar a vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender, porque ele ainda não aprendeu. E aqui a gente observa no texto algumas marcas linguísticas, de gramática, alguns sinais que o texto deixa para ajudar o leitor a entender o sentido do texto, a crítica que o autor traz aí para a nossa reflexão. Observe o emprego da palavrinha aqui, mas. Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Esse mas, escrito M-A-S, sem o I, sem acento, ele tem um sentido de oposição, de algo que está contra uma determinada ideia. Então, por exemplo, você fala assim, acordei cedo, mas cheguei atrasada no trabalho. Veja, esse mas indica aí uma oposição. Como que acorda cedo, chega atrasada? Então, você tem aí uma oposição de ideias muito comum aí no nosso dia a dia. Qual é a ideia que ele está aí? Esse texto está opondo, mas a vaga de emprego exige conhecimento de inglês. Porque o que ela observa no candidato, no último candidato, é justamente alguém que não tem o conhecimento de inglês e está em uma fila cuja vaga requer
o conhecimento desse idioma. Então, por isso que ela começa o mas. É uma palavra que o leitor precisa já considerar para entender melhor esse texto. Então, esse mais, o porém, o todavia, o contudo, que são essas conjunções adversativas, elas marcam essa contrariedade de ideias, né? Essa contradição, essa oposição de ideias. Então, a gente tem aqui realmente uma situação que não está de acordo, que contraria aqui o pressuposto, aqui contraria o que é esperado de um candidato que almeja essa vaga aí de emprego. Então, o mas é muito importante aqui na interpretação. E a fala também deste último candidato, até chegar, veja que esse até indica aí um tempo, uma duração, até chegar a minha vez. E aí ele coloca, dá tempo de aprender, como se aprender inglês fosse algo muito simples, né? E uma crítica que a gente observa aqui também é como o inglês no currículo, né, pelos candidatos, por alguns candidatos, é colocado como um conhecimento que se tem, quando na verdade não se conhece tão bem assim, né? É um conhecimento muito mais forjado do que realmente se tem, né? Então, observe uma crítica também a essa questão de como o idioma da língua inglesa é colocado em um currículo. Muitas vezes é a parte que mais se mente, né? Que mais se exagera quando se diz fluente no idioma, quando na verdade não se conhece o suficiente. Então, aprender um idioma para o último candidato é algo muito simples. Talvez esse aprender seja apenas conhecer algumas palavras, né? Então, a gente tem aí essa leitura da charge. Veja que o trabalho do leitor é muito participativo na compreensão do texto. Não é o texto sozinho. O leitor precisa pensar em algumas dicas que estão colocadas no texto e completar aí esse entendimento, né? Então, veja, dá tempo de aprender inglês. O que é que está aqui implícito? Bom, que para o candidato basta saber algumas palavras e já aprendeu o inglês. Então, veja como o leitor precisa participar aí dessa construção de sentido nesse gênero textual que se chama charge. Mas, então, o que é que a gente pode inferir dessa charge? Inferência, né? Vamos passar rapidinho aqui para a gente pensar nessa palavrinha inferir. O que é inferir? A inferência faz parte da leitura. Então, como que o leitor ele constrói a sua inferência? Bom, quando ele conclui pelo raciocínio a partir de fatos, de indícios, quando ele deduz do texto. Então, a nossa inferência aqui da charge é: a busca por emprego está concorrida, porque a gente tem uma fila bem grande ali. Segundo ponto que a gente pode inferir nessa charge é que é necessário saber a língua inglesa para disputar muitas vagas de emprego. Então, hoje o idioma da língua inglesa ele é realmente muito necessário, né? A terceira inferência que a gente vê também nesse texto, né? A gente deduz, a gente chega a essa conclusão que o conhecimento da língua inglesa é maquiado nos currículos e entrevistas. Então, a fala do último candidato em colocar que apenas durante a fila ele vai aprender o inglês, é que esse aprendizado a gente vai colocar entre aspas, que não é um aprendizado assim. Então, maquiado, né? Ele realmente não aprendeu, mas ele vai chegar na entrevista e vai falar que conhece a língua inglesa como em muitas situações. Então, veja que a inferência, ela faz parte de uma compreensão textual. E a gente infere não só pelas marcas linguísticas do texto, mas pelo nosso conhecimento de mundo também, não é? Quando a gente observa a necessidade da língua inglesa no currículo, por exemplo, não está na charge, mas o leitor, pelo contexto, ou seja, pela situação comunicativa,
ele consegue aí inferir, ele consegue deduzir o que está sendo discutido no texto. Tudo bem? Então veja como a charge é um texto interessante e que exige sim do leitor uma participação, uma inferência para construir o significado. Então, assim como a poesia exigiu também do leitor, né? No nosso vídeo anterior a gente trabalhou o poema Esperança, mostrando que o leitor precisa aí encontrar os novos sentidos que a palavra assume no poema, e aqui a gente já tem outros elementos que estão sinalizando para o leitor a construção desse sentido. Tudo bem? Vamos analisar uma outra charge daqui a pouquinho. Vamos então só teorizar um pouco sobre esse gênero que é a charge. Então, na teoria, né, o que é que a gente tem? Que a charge ela tem o objetivo de fazer uma crítica por meio do humor, porque é engraçado, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão de um problema real. Então, faz uma crítica por meio do humor. O assunto é da atualidade. A linguagem, a gente já comentou aqui, que é verbal e não verbal, no caso dos desenhos com caricaturas. A gente tem aí uma crítica ou a um fato político ou social, e onde esses textos circulam, eles circulam em jornais e revistas, tanto impressos quanto online. Tudo bem? Então, para a gente conhecer um pouco melhor a teoria do gênero charge. O Enseja, em 2020, na questão 16, ele trouxe aqui uma charge. E agora, nós vamos fazer aí a leitura e a correção aqui desta questão. Então, vamos ver o que diz a charge. Lembrando que a gente precisa ler os elementos não verbais, no caso as imagens, e os elementos aí, as palavras que estão colocadas. Então, observe. Fim do nepotismo. E aqui a gente tem tadinho, tão novo e já desempregado. Veja, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que significa a palavra nepotismo. Então, vamos lá. Nepotismo. O que seria a palavrinha nepotismo? Você já ouviu falar? Então, nepotismo é quando um agente público se beneficia da sua função, do seu cargo e contrata aí, dá emprego para seus familiares e parentes conhecidos, tá? Então, a gente tem aí fim do nepotismo, ou seja, fim de uma prática que é ilegal, né? Fim do nepotismo. E olha como a imagem conversa aí com o texto. Se é o fim do nepotismo, a imagem justamente mostra o nepotismo, né? E como que a imagem mostra? Observe que a gente tem uma autoridade aqui e querendo, né, dar um emprego para um parente seu, já que a gente está num contexto de nepotismo, e observe que é um parente muito novinho, né, um bebê, né? Então, olha a graça, o humor da charge, né? Então, o humor é construído, veja, o assunto é um assunto sério, né? É algo ilegal, mas tem humor pela caricatura, por ser um bebê que está ali numa situação que a autoridade lamenta porque ele está desempregado. Então, a gente tem aí um exemplo, um humor construído pela imagem. E veja, tadinho tem a ver com uma palavra que indica uma pena, um sentimento. Tão novo, e de fato ele está mesmo, né? Ele é um bebê e já desempregado. Veja esse já desempregado como se fosse algo que está fora do normal. Na verdade, não é já desempregado, né? Porque ele ainda nem tem idade para ficar empregado. Mas veja que esse já
ele levanta aí uma ideia de que não deveria estar desempregado. Então, a gente tem aí o fim do nepotismo, porque apresenta uma situação justamente exagerada de um possível benefício de alguém que tem autoridade para um familiar, parente seu. Mas veja que o Enseja, ele não trabalhou a questão da interpretação da charge como um todo. Aqui na questão 16, ele trouxe uma questão voltada para o uso da palavra desempregado e sua formação. Então vamos lá, o que é que a questão trouxe? A palavra desempregado, usada na charge, contém o prefixo des, que apresenta vários sentidos implícitos. Veja, olha esse termo implícito, que foi o que a gente trabalhou aqui no início do vídeo, né, da aula, com a questão da inferência. A inferência é o que está implícito, tá? O sentido que está aí, que a gente consegue deduzir. Nesse contexto, seu significado é o de seu significado. Está falando de que elemento? O seu retoma o que aqui nessa questão? O seu é a charge inteira? É o texto? Na verdade, o seu aqui, ele está se referindo ao prefixo des. Qual é o sentido do prefixo des na palavra desempregado? É o de oposição? É o de separação? É o de intensidade ou o de afastamento? Então, veja, qual o sentido do prefixo des na palavra desempregado, tá? Desempregado. Então, veja que você tem de empregado, formou-se a palavra desempregado. Qual é a relação desse prefixo des quando ele é colocado na palavrinha empregado? O que é que acontece nessa situação? É uma ideia de oposição. Por quê? Porque desempregado é aquele que não tem um emprego. É o contrário de empregado, não é? Então, o contrário se coloca na questão como de oposição. O contrário de alguma coisa é o que se opõe a ela. Então, no caso aqui seria a letra A, tá, gente? De oposição. Eu trouxe aqui ainda nesse vídeo para a gente pensar um pouco nesses prefixos, né? Que são partes que colocamos antes do radical da palavra que formamos. Por exemplo, no caso da palavra motivar, leal, fazer, a gente pode colocar um des e no lugar de motivar, a gente forma uma nova palavra que é desmotivar. Veja que essa relação do des com motivar é o contrário mesmo, né? Motivar e desmotivar. Um é o oposto do outro. Motivar, desmotivar. Aquilo que não me motiva, né? O que não me motiva, me desmotiva. Então, veja que é uma relação, sim, de oposição. A gente tem o leal e o desleal. A gente tem o fazer e aqui eu já trouxe um outro prefixo que é o refazer. Veja, nós temos a ação contrária aqui no desmotivar. O prefixo des traz esse sentido de ação contrária. O desleal aqui é de negação, aquele que não é leal. E o refazer, a gente tem aqui o sentido de repetição. Refazer é fazer novamente. Então, veja que os prefixos, de acordo com a palavra que ele se agrega, vai dar um sentido, vai trazer um implícito aqui. Então, motivar, desmotivar, é uma ação contrária. Ação porque a gente está com o verbo. Leal, desleal, assim como fiel e infiel, é aquele que não é. Então, aquilo que não é, a gente vai trabalhar com negação. E refazer é fazer novamente. Então, a gente tem aqui uma repetição.
Então, os prefixos, eles são pequenas partes colocadas nos radicais das palavras primitivas e eles nos ajudam a formar novas palavras. Eles não apenas formam, mas eles trazem também um sentido para essas novas palavras. Tudo bem? E para finalizar, vamos pensar em uma nova charge aqui, mostrando o contexto aqui da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Veja que a gente tem praticamente como um tema, né? Tempos modernos, conversando um pouco com a charge que o Enseja trouxe, que era fim do nepotismo. Então, é sempre interessante observar qual é esse tema colocado ali para a gente fazer aí a nossa leitura. Então, nos tempos modernos, o que acontece com uma família, né? Observe que a gente tem uma família, pai, mãe, filhos, e a gente observa algo que está comum aqui em todos os participantes da família, que é o contato com algum eletrônico, seja notebook, seja celular, seja jogos eletrônicos, videogame. Então, a família está unida, né? Todos estão juntos aí nesse ambiente, mas eles não estão juntos no sentido no sentido relacional. Eles não estão interagindo. Eles estão juntos apenas fisicamente. Então, veja como é uma crítica. O leitor precisa perceber essa crítica. Não há aqui um apoio a esse tipo de comportamento. A charge, ela é um texto crítico e ela critica pelo humor. É engraçado, até o neném tá ali no jogo do videogame e ele diz o seguinte, a fala do pai: eu adoro estes nossos momentos em família. Então, veja, eu adoro. Existe aí um verbo muito forte, não é? Que é adorar, mostrando a satisfação que o pai tem em ver sua família reunida. O que está sendo colocado aqui é que tipo de momento é esse, né? Que tipo de reunião é essa que está sendo, que levanta a reflexão do leitor. Então, ele é provocativo. E aí vem uma questão de um concurso público que diz o seguinte: qual é a crítica central do texto? Aquele texto que a gente acabou de ler. A imagem das crianças com os pés no sofá denota desrespeito aos pais? De cara, não é a crítica central daquela charge, né? O bebê sofre abandono por parte dos pais? Marca ali um abandono? Também não. A crítica central, veja, que é o que mais se destaca no texto. Os momentos em família são de mera presença física, né? Veja, a questão da presença física é verdade, mas o mera é apenas isso, fisicamente, mas não existe uma interação nenhuma. Exatamente. Letra D. O pai fala sozinho enquanto os demais não lhe dão a atenção? Bom, o pai fala sozinho sim, mas a crítica não é essa, porque a fala do pai não é uma fala que está criticando a situação. Ele, inclusive, está adorando, né? Ele está, eu adoro. Então, não existe ali uma insatisfação do pai, mas existe sim um momento em família que estamos aí meramente com a presença física e não a interação, né? E isso é tão comum hoje, né, pessoal? Então, para nossa reflexão, eu trouxe aqui, eu gosto sempre de terminar com uma frase, e essa frase conversa com a charge que a gente acabou de ler. Seu filho só vai escolher estar em família se você tiver feito essa escolha por ele durante a infância e a adolescência. Então, veja, a iniciativa não é do filho, a iniciativa tem que ser dos
paz, né? Então é a partir da escolha que a família faz de interagir que vai trazer, vai formar esse cidadão aí, esse participante da família mais ativo, mais interativo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais e até o próximo vídeo.